Então, boa noite, turma. Espero que estejam todos bem da melhor maneira possível, né? E hoje nós vamos, então, tratar de um assunto de suma importância, sobretudo para a questão da área de serviço social, que é a questão do relatório. Então, com relação a essa questão do relatório, o que seria um relatório? Um relatório é um conjunto de informações utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa ou outro evento que esteja acabado ou em andamento. Outro detalhe importante é que o relatório ele pode ser oral ou escrito. Assim, temos o seguinte, com relação ao relatório, nós já sabemos, né, um pouco, aliás, já foi falado um pouquinho antes de adentrarmos aqui no estudo do que seria, né, um relatório, mas ainda vale a pena continuar na conceituação do que realmente seja o relatório. Então, o relatório é a exposição escrita, detalhada sobre um assunto ou fato ocorrido. O objetivo de um relatório é transmitir e divulgar ao leitor dados técnicos obtidos e analisados pelo autor na realização de um trabalho, bem como os resultados obtidos. As informações do relatório devem ser globais e coerentes, capazes de permitir tomada de decisões corretas. Então, o relatório ele vai relatar determinada situação, né? Determinada situação que ela esteja tanto em andamento ou acabado, de maneira parcial. E todas essas informações elas têm que ser de maneira, embora que sintética, mas global e coerentes, né? Com aquilo que está sendo objeto de ser relatado dentro de um relatório, permitindo assim tomada de decisões corretas para repassar as informações, repito, de maneira coerente. No relatório, a linguagem deve ser formal e a sua produção constitui de algumas técnicas essenciais. Exemplo, uma atividade prática de uma disciplina experimental culmina com a elaboração de relatório, conferindo a este, portanto, o papel de sua parte de experimento, relatório de uma visita ao museu, relatório sobre uma palestra. Então, você pode relatar diversos assuntos de acordo, né, com aquilo que for proposto para que seja relatado dentro do relatório. E desta forma, repito, esse relatório ele precisa, né, ter uma ação positiva, uma ação clara no momento que você vai relatar determinada situação. E essa situação, esse relatório, ele pode se dar dentro de uma disciplina, em estudo, ao término, o professor pode estar pedindo um relatório daquela disciplina, né, formar, de repente, uma viagem, um passeio a um museu, um passeio ecológico e geralmente os professores solicitam também a questão de um relatório e na área de serviço social é constantemente, né, solicitado dentro do exercício da profissão que se faça relatórios, né? E assim vamos dar continuidade. A importância de um relatório pode ser resumida nos seguintes aspectos. Ele pode ser científico ou formação do estudante. Com relação ao científico, o relatório tem como um de seus principais objetivos informar com exatidão e clareza com o experimento que foi realizado, né? Como o experimento foi realizado, na verdade. E a formação de estudante? Aprender a elaborar um relatório significa aprender a organizar dados, informações e resultados obtidos e transmitidos de maneira correta. Então, o estudante, dentro da formação do estudante, ele precisa aprender a elaborar um relatório, né? E dentro dessa elaboração, dessa aprendizagem
de como elaborar um relatório, é importante que o aluno perceba que o ato de relatar algo, né, o ato de transmitir informações, ele tem que ser coerente com aquilo que está sendo solicitado que se faça o relato. É preciso que esse relatório ele seja numa linguagem clara, informações coerentes para que o leitor do seu relatório possa entender, né, compreender o que de fato está sendo relatado ali de maneira coerente. O relatório deve constar o seguinte: o título, né, deve ser claro e sintético, tem que ser resumido, não pode ser um título tão extenso. O remetente também deve ser exposto no relatório, refere-se à autoria do documento, né? Destinatário refere-se à pessoa para a qual é destinado aquele relatório. O assunto é o desenvolvimento do discurso proferido, contendo todas as informações necessárias ao que ora se pretende relatar, tais como dados, gráficos, tabelas, estatística, tudo o que der consistência ao relatório. Conclusão, trata-se do desfecho das ideias apresentadas no corpo, né, de todo o relatório. Então, ali você vai dar a sua conclusão, parecer final. No caso, parecer final do relatório. Então, com relação à questão do relatório, que se volta sobretudo para o assistente social. Então, o relatório como documento específico de elaboração do assistente social. Então, por isso que no início das nossas discussões, eu já havia anunciado que o relatório, em outras palavras, para o assistente social é de fundamental importância, porque no exercício da profissão de um assistente social sempre colocado solicitações de que esse assistente social, né, o assistente social, esteja sempre relatando fatos que dizem respeito à sua área de atuação. Então, o relatório como documento específico de elaboração do assistente social. O relatório social, enquanto um dos documentos específicos elaborados pelos profissionais de serviço social, tem por objetivo apresentar de maneira descritiva uma determinada expressão de questão social no cotidiano profissional, aquilo que, né, a gente já vem discutindo, falando que o relatório é um dos documentos específicos de elaboração do assistente social. Sempre tem que estar, né, relatando algo relacionado à questão do cotidiano, do exercício da profissão do assistente social. A importância do relatório social seguido de parecer social, a análise da situação que deve ser referida e relatada socialmente pautada nos fundamentos teóricos metodológicos, ético e técnico operativos que são inerentes ao serviço social. Objetivo do parecer como parte conclusiva do relatório social, opinião fundamentada que o assistente social emite sobre a situação estudada. Então, é de fundamental importância que o assistente social ele esteja conhecendo, né, as técnicas de elaboração de um relatório, porque este documento faz parte do exercício da profissão de um assistente social, porque constantemente, né, ele estará elaborando relatórios a respeito de determinadas situações em que é estudada pelo assistente social. Desta forma, é de suma importância que vocês, enquanto assistentes sociais, estejam aprimorando esse conteúdo, né, estudando mais, pesquisando mais a respeito do mesmo, para que vocês possam aprender, fazer, ou seja, elaborar relatórios de forma conscientes e coerente
com a profissão de vocês, né? Então, um forte abraço e continuaremos os nossos estudos nos próximos slides.